Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Saudações, meu nome é Saulo Amorim Ramos, eu sou mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, com ênfase em Educação Ambiental, especialista em Gestão Ambiental, especializando em Agricultura Orgânica, graduado em Pedagogia e técnico em Agropecuária, né? E a gente faz questão de dar uma ênfase a nossa condição de agricultor familiar de base agroecológica, onde não só no campo teórico, não só no campo extensionista, no qual a gente já executa esse trabalho já há 18 anos, mas na vivência cotidiana, a agroecologia, a agricultura orgânica, já faz parte das nossas ações, das nossas discussões, experimentações e vivências, né? O que nos traz também a outros campos de experiência, como consultorias, Brasil afora, aí, trabalhando, por exemplo, na condição de consultor-instrutor do Senar, junto à gestão ambiental e produção sustentável, e também como consultor do SEBRAE, atuando na condição, na área de sustentabilidade e gestão ambiental, enquanto na parte de produção de sustentabilidade atuamos em diversas formações voltadas à produção orgânica, né? Então, esse nosso trajeto, essas nossas histórias, com contribuições de várias comunidades, de vários homens e mulheres, que nos trouxe até aqui, e culminando mais recentemente, ocupar a função de coordenador pedagógico pela FETRAF, junto ao projeto Bahia Produtiva, né? E, enfim, e aqui estamos, para esse momento, fazer uma discussão sobre a questão do manejo ecológico de solo, né? Onde dividiremos essa nossa discussão a partir, né, de duas etapas. Uma primeira mais conceitual e outras com possibilidades de intervenção junto à perspectiva de manejo ecológico do solo. Lembrando que os empreendimentos acompanhados pelo Bahia Produtivo, na sua cidade, tem tanto empreendimentos que vão trabalhar diretamente com produtos de origem vegetal, outros com a parte animal, mas que a gente compreende a partir justamente dos princípios agroecológicos de produção, que caso a gente não tenha um solo equilibrado, um solo que oferte condições de desenvolvimento de qualquer que seja a cultura, independentemente da origem vegetal ou animal, a produtividade, a sustentabilidade desse empreendimento ele será extremamente prejudicado. Inclusive com a possibilidade, de os empreendimentos que trabalham, por exemplo, com a parte de agroindústria, produto final ligeiramente prejudicado ou severamente prejudicado pelo fato que lá na origem, na base, esse solo não foi manejado, não foi trabalhado, tratado da maneira adequada. Compreendendo assim, gente, essa própria primeiro slide nos traz uma perspectiva justamente de continuidade, de uma visão sistêmica, onde o solo ele não está isolado, onde ele não é pura e simplesmente uma parte do sistema produtivo. E toda essa integração, seja de seres vivos, seja da nossa ação antrófica, das nossas perspectivas, ou modo de cuidar desse solo, vai gerar diversidade ou não, vai gerar qualidade ou não dos produtos, e mais ainda, né? O manejo ecológico de solo permite com que a gente tenha, ao final, as cadeias produtivas sendo desenvolvidas com responsabilidade social, onde poderemos estar produzindo alimentos de verdade, comida de verdade, alimentos saudáveis, e assim a gente está contribuindo para a qualidade de vidas de homens e mulheres que, a partir do campo, mantêm a sua perspectiva da segurança alimentar
e nutricional, como também a geração de emprego e renda. Então, quando a gente trabalha aqui a perspectiva agroecológica, né, junto ao manejo ecológico de solo, a gente inicia a nossa discussão fazendo, conhecendo o solo para melhor preservá-lo. Né? Então, olhando pelos olhos da natureza. É um jogo de imitação, de replicação, mas, acima de tudo, é um jogo de aprendizado com ela, que é a mãe natureza, que, sem dúvida nenhuma, é a nossa maior educadora. E a partir, justamente, desse olhar, pelos olhos da natureza, que a gente consegue fazer avanços significativos junto ao campo. Ana Primavera, ela é uma referência quando se trata não apenas de solo, mas quando se discute agroecologia, quando se discute princípios voltados a uma vida verdadeiramente sustentável, e não a sustentabilidade pelo modismo que muitos acabam atribuindo ou até mesmo se envolvendo, né? E ela fala com relação ao solo que é a nossa base vital e de toda a vida em nosso globo, né? Sem ele não existiria natureza, nem meio ambiente. Ele influi em tudo, no caudal dos rios que secam quando o solo perde sua porosidade superficial, nos oceanos que devem receber ao solo sua matéria orgânica para a vida dos plânctons, que não somente nutre peixes pequenos, mas também é o maior fornecedor de oxigênio do nosso planeta. No ar, que recebe dele gás carbônico, produzido pelos micro-organismos durante a decomposição dos restos vegetais, e que as plantas, em seguida, necessitam para sua fotossíntese, ou melhor, quimiossíntese, em que transformam a energia livre do sol em energia química, em matéria, ou seja, em complexos orgânicos. Então, a vida, né, se baseia também nessa entrelaçar entre água, solo e ar. Né? E Ana Primavera, ela traz com essa leveza uma descrição muito robusta e muito rica quando se vai falar da questão de solo. Então, a gente traz aqui alguns dados iniciais que são impactantes, né? Foi a partir de um documento chamado Mudanças Climáticas, Migrações e Saúde, né? O cenário para o Nordeste brasileiro, de 2000 a 2050, realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CDPLAN, e a Fundação Oswaldo Cruz, né? A Fiocruz, onde traz alguns dados e alguns relatos que, por exemplo, algumas constatações, é lógico, né? O solo é a base da vida e da alimentação humana. Mesmo assim, ainda não são tomadas medidas mais proativas para evitar a degradação, especialmente em regiões semiáridas, né, como o Nordeste do Brasil, onde a desertificação está aumentando a cada ano. Olha aqui, quando ao mencionar desertificação, traz para nós a ideia do deserto, de areias, mas quando a gente mais aplica a perspectiva da desertificação, é a perda da capacidade produtiva do solo. E isso já está em estágio avançadíssimos em várias regiões, né, do Brasil, do mundo, e aponto, por exemplo, que novos estudos, né, da CDPLAN e a Fiocruz sobre mudanças climáticas, junto ao argumento sobre migração e saúde, mostra que nos estados do Nordeste podem perder em torno de 70% das terras cultiváveis, para dar um dado para vocês aqui, no interior da Bahia, na região semiárida da Bahia, o território dentro da Direcê, por exemplo, né, um estudo que foi feito há quase 10 anos atrás, apontava que 17% do seu território, 21 municípios que englobam esse território, já estava severamente comprometido, 17% em estágio avançado de desertificação. Isso acendendo alerta justamente pela proposta de mudança, né, da matriz tecnológica de produção, onde se passou de uma perspectiva de policultivo e assim para um monocultivo, intensificando ainda mais com o uso de agroquímicos, adubos sintéticos e mecanização intensificada. Então, com isso, a gente já tem um alerta, né? E à frente a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão da necessária biodiversidade para o equilíbrio do solo.
a imagem por si só, ela já nos traz uma ideia interessante, né? Apesar de a gente estar tratando aqui, se caso fôssemos fazer uma leitura mais superficial, a gente dizer que tudo seriam abóboras, né? Mas são abóboras de variedades diversas, né? Abóboras adaptadas em diversos biomas, em diversas regiões. E isso a gente também perdeu, né? Porque ao tratar da especialização, né, das culturas, onde foca em determinada cultivar, onde foca em determinada espécie para o cultivo, se deixa de lado a diversidade, cada uma com a característica, cada uma com a contribuição também para esse equilíbrio ambiental, para esse equilíbrio voltado à perspectiva da biodiversidade, né? E a gente, sem dúvida nenhuma, devemos voltar os olhos, né, para esse caminho, que um solo sadio, sem dúvida nenhuma, ele vai produzir maior diversidade. E essa diversidade, ela nos aponta para... Não há como na agroecologia a gente falar só de solo, falar só de água, falar só de questões específicas, né, dentro da produção, mas é uma integração. Então, falar de solo sem falar de água, não tem como falar de solo sem falar das nossas sementes crioulas, né, sementes que não só trazem em si características, né, de produtividade, características de adaptação ao nosso bioma, aos nossos espaços de cultivo, mas também traz o aspecto cultural, a forma como essas comunidades se organizam, né? A forma como as comunidades se relacionam, né, com a terra, com a mãe natureza, né, com seu patrimônio maior, que as sementes crioulas, trazendo uma perspectiva da autonomia, né, da soberania. E não só soberania alimentar, mas pensando também na soberania quando a gente pauta pela questão do desenvolvimento econômico, pela geração de renda, né, que são variáveis estruturantes para essa discussão. Quando a gente trata da biodiversidade, né, e que isso, sem dúvida nenhuma, pelo o mau trato que é dado ao solo, traz aqui um dado da FAO de 2008, que embora as pessoas consumam aproximadamente 7.000 espécies de plantas, apenas 150 dessas são comercialmente importantes, né? E cerca de 103 espécies perfazem 90% das culturas alimentares no mundo. 3 culturas, né, arroz, trigo e milho, né, perfazem 60%, né, das calorias. Então, observa aqui, ó, 60%, apenas essas 3, arroz, trigo e milho, perfazem 60% das calorias e 50% das proteínas derivadas de planta. Isso mostra para a gente, assim, um desequilíbrio, né, uma possibilidade que estamos deixando de lado da gente ter uma riqueza, né, imensa, não só enquanto a qualidade de vida, mas enquanto perspectivas produtivas. E a gente precisa avançar nessa discussão, e isso daqui só é possível a potencialização, né, dessas 7.000 espécies, de plantas que são possíveis de consumo humano. A gente só tem como potencializar isso se a gente discutir o manejo ecológico do solo. E em muitas regiões do Brasil, do mundo, isso já está severamente comprometido, algumas em estágios quase que irreversíveis, mas ainda há tempo da gente pensar em outras perspectivas, né? Então, né, a gente vê assim, esse solo, né, ele é mais que um punhado de terra, né? A gente faz assim a pergunta, quando a gente vai discutir manejo ecológico de solo, então o que é o solo, né? Segundo a nossa querida, segundo a nossa prima Vese, que ela inaugurou esse processo, ou melhor, ela potencializou esse processo e, por fim, acabou instigando, inspirando, formando outras grandes figuras que discutem também a perspectiva de manejo ecológico do solo, a exemplo do Arthur Primavesi, que em 1970 colocava para nós que o solo é um organismo vivo. E isso nos provoca bastante, né? Porque como a gente tem a compreensão do que é vivo, é aquilo que a gente vê ou crescer, ou se movimentar, né, ou se comunicar através da voz, né, do gesto, do canto, a gente olha muitas vezes para o solo e não vê vida nesse, né? Vê minerais, né? Provavelmente quem ainda vê alguma diversidade pode ver alguma argila, as argilas, ver as areias, né? E não perceber
a vida imensa, né, que a gente nem fala de microvida, mas micro-organismo, mas que uma vida gigantesca. E aí, quando a gente olha para essa própria composição do solo, e a gente vai fazer aqui uma análise mais detalhada, né, dessa própria composição, a gente vê que ele aqui é um sistema trifásico e para além do trifásico, né? São os grandes componentes do solo, né? São as argilas, né? As areias e a matéria orgânica, né? Do solo. E é assim que todo esse solo ele vai ser formado, né? Por uma parte sólida, minerais, matéria orgânica, né? Uma parte líquida, né? A água está presente em um solo equilibrado, pensando assim, e uma parte gasosa, né? O ar. Então, quando a gente mais tarde for tratar sobre a questão de compactação do solo, diretamente esses dois elementos aí que ocupam cerca de 50% da composição do solo são severamente prejudicados pelo processo de compactação, que seria no popular, o apilamento dessa terra, né? Um endurecimento da terra, que não permitiria nem infiltração e nem a penetração da água, né, e do ar. E aqui a gente segue para pensar, né, um pouco mais sobre essa vida que existe no solo, né? Uma vida esta que a gente tem que não só valorizar, mas que a gente tem que pensar de que maneira que ela deve ser tratada, né? Voltando aqui um pouco, quando, por exemplo, a gente trata da biodiversidade e a gente tem sementes, a produção do alimento, né? As sementes, ela também, ao desenvolvimento, quando germina e quando ela está no seu processo vegetativo de desenvolvimento, né, com suas plantas, suas raízes, suas folhas, várias funções ela desenvolve nesse solo, né, como fixação de nitrogênio, né, como a própria descompactação do solo, essas duas últimas características executadas, né, de uma forma maestral, né, por exemplo, né, pelas leguminosas, né, as plantas que produzem vagem. Enfim, a gente tem uma possibilidade de, aumentando essa diversificação, né, dessa produção, da gente potencializar não só a produção, a geração de renda, mas também esse equilíbrio no solo. Mas que esse equilíbrio no solo ocorra, a gente vem para esse pequeno percentual aqui, gente. A matéria orgânica do solo. 4% apenas. É como se fosse no nosso num preparo, né, de um alimento, seria o tempero, né? E esse tempero faz toda uma diferença. Esse tempero que dá gosto nesse solo, esse tempero que, na verdade, traz o equilíbrio para esse solo. Porque essa composição aqui dos minerais, com as argilas, né, as areias, ela apenas por eles não teria o equilíbrio necessário para o bom desenvolvimento da planta. A matéria orgânica é onde vai possibilitar, na agronomia, que se trabalha a troca dos cátions, né? Que seria a possibilidade da disponibilização. É a matéria orgânica que faz essa conexão entre os minerais, né? Os nutrientes que estão disponíveis naquele ambiente para ser disponibilizado à planta. É uma coisa muito bonita de se ver, é uma coisa muito interessante de se estudar, porque quando entende como é que esse processo ocorre, a gente entende de fato que a matéria orgânica ela não está para deixar só a terra mais escura, ou então só a terra mais fofinha, ou então o solo, porque o solo ele vai ficar apenas mais úmido. Não, é porque sem essa ponte, e aí esse é o melhor termo para a matéria orgânica, né? Sem essa ponte, a matéria orgânica, o solo não tem condições de fazer essa correlação entre todos esses elementos envolvidos em sua composição. Então, a gente traz assim algumas indicações nessa primeira parte, como ela é uma parte mais conceitual, mas quando a gente discute também as questões das práticas sustentáveis de manejo ecológico do solo, a gente verifica que qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que venha diminuir esse percentual na composição do solo, vai impactar decisivamente para que as nossas culturas, para que os nossos ecossistemas produtivos, eles se desenvolvam plenamente. Na natureza, ela por si só, ela já consegue realizar esse equilíbrio de manutenção dessa taxa aqui de matéria orgânica.
um exemplo claro, né, e eu como catingueiro, né, eu como de origem aqui do semiárido brasileiro, né, do semiárido baiano, aqui no território da unidade de Irecê, né, a gente tem o nosso bioma caatinga, né, e a vegetação caatinga, ela é um dos né, em vários horizontes do solo que essa planta já conseguiu buscar, que estava se alimentando, e tudo isso está nas suas folhas, né? Ao tempo que ela se desprende de suas folhas, alguns ajustes, alguns mecanismos que elas começam a desenvolver naquele bioma, naquela área de vegetação, como, por exemplo, aqueles nutrientes que as raízes absorveram, vão agora estar disponível para toda as plantas no seu entorno. Ela vai manter esse solo mais arejado, porque vai evitar que a luz do sol ou a luminosidade, ou melhor dizendo, né, que a temperatura provocada pela luminosidade do sol, né, aumente. Então, esse solo ele não vai ficar ressecado com uma área desnuda, né? E, naturalmente, vai haver com esse processo uma reposição desses 4% aqui de matéria orgânica, mantendo o equilíbrio, né, de uma vegetação que, para aqueles ou aquelas, né, que por um acaso não aguçarem o olhar, em determinado período do ano, a gente costuma falar que aqui só tem duas estações, né, a chuvosa, né, e a seca, mas a gente sabe que tem uma variação nesses intervalos de tempo aí, verifica que essa vegetação ela não está morta, né? Ela está em um processo, né, estratégico de reserva de alimento, reposição de alimento nesse solo, e mais ainda, porque ela está alimentando o solo. E alimentando o solo, a gente consegue ver a caatinga, né, com um poder de resiliência incrível, né, e se recompondo, né, a cada ano. A nossa árvore mãe aqui na Caatinga, o umbuzeiro, independente da chuva ou não, quando chega aqui mais ou menos em setembro, né, outubro, sua florada se inicia. E aí como explicar isso se não fosse pela habilidade que a natureza tem de manter o seu equilíbrio? A gente fica assim fascinado quando a gente fala da questão do solo e esperando assim que todos e todas olhem para esse solo como se olha, né, um animal que a gente tem na propriedade, que a gente vê que precisa alimentar, que a gente vê que precisa ter cuidados, que a gente vê que precisa que seja evitada algumas doenças, para que a gente tenha que dar uma condição, né, até mesmo de moradia, de acondicionamento, de clima adequado para que ele se desenvolva. O solo é essa parte dentro das nossas propriedades e mais ainda, né, para a gente que está junto, principalmente a agricultura familiar, com áreas diminutas, alguns quase praticamente sem acesso ou sem acesso à terra, mais ainda o solo tem que ser valorizado, né? Tem que ser valorizado. E, acima de tudo, enquanto seres vivos, a gente tem que estar fazendo esse processo de carinho, de cuidado com o solo, porque a gente não tem um planeta extra, né? É nesse planeta que a gente precisa e necessita habitar. Então, assim, falando ainda um pouco mais sobre essa ideia, né, e essa constatação que o solo, ele sim, ele é vivo, né, a gente tem aqui dentro desse solo micro e macro-organismos, né? E o que seriam isso? Organismos que justamente fazem um processo de decomposição da matéria orgânica, né? Micro-organismos que favorecem a condição física do solo, a porosidade, por exemplo, a questão química, né, do solo, com a disponibilidade de nutrientes, e a biologia, né, que é a atividade microbiana necessária para que o ciclo se mantenha, né? É uma comunidade viva, como a gente gosta de dizer, né? Formando na comunidade superior do solo a parte da biodiversidade da terra. E só para a gente visualizar e assim fazer um exercício aqui de lembrança, de resgate, quando a gente faz uma trincheira, né, ou cava um buraco no solo,
É observado também, e é bem interessante isso, porque a gente que trabalha com agricultura, né, com a pecuária, seja na formação de pastagem, seja para a questão da formação dos pastos apícolas, né, seja para a gente estar fazendo as cultivares, como as hortaliças, as frutíferas, né, a produção de grão, a gente observa que a primeira faixa, né, do solo, né, os primeiros 20, 30 centímetros, lógico que há variação de região para região, há solos mais profundos, como também há solos bem mais rasos, a gente vai encontrar visivelmente assim, uma diferenciação de cores, uma presença de folhas já decompostas, de raízes, de pequenos insetos, e isso mostra que a gente está ali lidando com o que a gente chama da parte agricultável do solo, da parte de terras estáveis, né? E quando a gente vai aprofundando, são solos em formação, né? Solo que ainda está em processo de complementação para se encontrar na primeira, como se fosse o primeiro horizonte, né? Onde ali a vida se propaga com mais intensidade. E essa vida, essa microvida, essa macrovida, né, no solo, através dos insetos, das bactérias, dos fungos, possam ocorrer. Então, aí que está o cuidado, mais ainda, que a gente deve ter, porque algumas ações que são predatórias, elas impactam diretamente nessa parte agricultável do solo, e isso traz danos severos, né? Primeiro, pela essa perda dessa riqueza, tanto a parte físico-química, né, do solo, pela questão da perda dos nutrientes, e logo em seguida ela vai proporcionar aqui também a questão da degradação, né? E essa degradação vai provocar as grandes vossorocas, né? Através da lixiviação, quando essa chuva chegar, tão sonhada chuva que a gente sempre imagina, né? E chega em um solo que ele está maltratado, o que vai fazer o acarretamento, carregar toda essa composição físico-química do solo, que é mais superficial, para as áreas de baixada. E aí muitas vezes a gente pergunta, mas por que lá no alto não produz tão bem como nas baixadas? Nada mais é porque, pelo mau uso do solo, pelo manejo inadequado que foi realizado nesse solo, a gente acabou proporcionando com que essa parte rica do solo em vida e nutrientes, né, fosse carregada para as baixadas. Então, muitas vezes, quando a gente fala da questão que as baixadas são mais férteis, o problema ainda é maior. As baixadas, de fato, são mais férteis porque recebeu toda a parte mais rica, né, do solo, mas mostra que na parte mais alta dos nossos terrenos, das nossas propriedades, inicia-se, então, um processo de desertificação. E, com o tempo, essas áreas perdem, sem dúvida nenhuma, a sua capacidade produtiva. E aí a gente precisa conhecer, naturalmente, né, esses micros e macros organismos, né? A exemplo das bactérias, né? As bactérias, nos seus diversos formatos, suas diversas funções. A gente, muitas vezes, tem um olhar, até mesmo por algumas desinformações, né? Que a bactéria, quando se lembra de bactéria, lembra de doença e tal, e não é bem assim, né? Então, são organismos mais numerosos da Terra, sem dúvida nenhuma, são os mais numerosos, né? Cada grama de solo contém pelo menos 1 milhão desses organismos minúsculos, né, unicelulares, formados apenas por uma célula, e faz uma diferença incrível, né? Então, nós, por exemplo, que somos formados por bilhões, né, de células e nos consideramos tão racionais, a gente não consegue fazer um papel, né, que uma bactéria, né, faria, que é a busca por esse equilíbrio, né, ambiental. E a gente acaba com essa racionalidade, com toda essa sapiência, né, a gente consegue trazer mais danos, sem dúvida nenhuma, do que os animais ditos, né, irracionais, seres vivos, os micro-organismos vivos, como a bactéria. É uma coisa para a gente pensar, né? Então, assim, essas bactérias, né, há muitas espécies, né, há muitas espécies diferentes de bactérias, cada uma com seu próprio papel, como a gente já tinha dito, né, no ambiente do solo. Um dos principais benefícios, né, das bactérias é fornecer nutrientes para as plantas. Elas vão ajudar nesse processo de decomposição e elas vão disponibilizar aqueles nutrientes nas nossas formações, na nossa caminhada. A gente até gosta de falar o seguinte: na produção orgânica,
Não basta apenas botar esterco no pé da planta. Muitas vezes só a boa vontade não basta. A gente tem que entender como que aquele esterco, como que aquela matéria orgânica, ela vai estar contribuindo para a nutrição, primeiro do solo e depois da planta. É uma coisa aí para a gente ir pensando, né? E naturalmente será debatido em outros momentos, tá certo? Temos também uma categoria fascinante, né? Eu, particularmente, tenho não é outro termo, até ser meio redundante, né? Tenho um fascínio pela questão dos fungos, que é um universo próprio, né? É uma conexão própria, né? Se a gente percebesse, estudasse um pouco mais sobre a comunicação dos fungos, a organização, a sua difusão em um ambiente, sem dúvida nenhuma, a gente ia aprender muita coisa de organização social, a gente ia aprender muita coisa sobre equilíbrio. É fascinante, né? Que os fungos, eles, por exemplo, ajudam, né, as plantas a decompor, ajudam as plantas quando ela faz a decomposição da matéria orgânica, liberando, por sua vez, né, os nutrientes minerais, né, do solo, que estão no solo. Né? Alguns fungos produzem hormônios vegetais, né, enquanto outros produzem antibióticos, incluindo a penicilina. Olha que coisa fantástica para quem ainda não sabia, né, dessa curiosidade interessantíssima aí. Né? Os fungos, eles se comunicam, os fungos, eles conseguem fazer um processo não só de decomposição, né, como há também, quando a gente fala assim de alguns fungos, né, comestíveis, a gente fala também de fungos que estão potencializando a nossa ação. Quando a gente coloca, por exemplo, os fungos dos micro-organismos essenciais, que nada mais é do que uma técnica de captura, né, de fungos, a gente faz o cultivo desse fungo em ambiente natural, diversificado, faz a seleção dos que seriam prejudiciais, né, os nocivos, e os benéficos, a gente faz um cultivo para que haja uma multiplicação e faz uso em solos, por exemplo, em composto, para acelerar o seu processo de decomposição, e ele continua a sua ação quando a gente investe eles junto ao solo. Então, é um potencial incrível, né? A agricultura orgânica tem todas as tecnologias, todas as tecnologias. E aí, quando a gente fala de tecnologias, não é só o que é digital, mas a técnica, né, da origem da tecne, né, quando a gente entende como funciona e quando a gente busca aplicar como funciona. E para quem se envolve junto à agroecologia, para quem se envolve junto à agricultura orgânica, a gente tem todas as ferramentas, todas as tecnologias disponíveis, e por que não dizer tecnologias naturais, né, que antecedem a nossa presença aqui no planeta Terra e que está aqui não a nosso serviço, mas está aqui para trabalhar conosco para o equilíbrio mais desejado, né? A gente tem aqui os nematóides, os nematóides para quem tem cultivo de cenoura, beterraba, algumas frutíferas como goiaba, que são bastante, a gente já fala, atacadas, parecendo que o nematóide só há nematóides nocivos, né? Mas em um ambiente equilibrado sempre existiram os nematóides. Nematóides são vermes, né? Pode ser considerado assim como vermes de solo, são abundantes na maioria dos casos e apenas algumas poucas espécies são nocivas para as plantas, tal como outros predadores do solo, né? Os nematóides aceleram a ciclagem de nutrientes, ou seja, eles conseguem capturar ou, naturalmente, no seu processo também de nutrição, absorver os nutrientes e disponibilizar para as plantas, né? Os nematóides que mais são comentados, como a gente também tem produção de nematóidicidas, né, para matar, para controlar nematóides, são nematóides que, para a sua reprodução, se aloja nas raízes, né, das árvores, e aí, uma vez se alojando nas raízes das árvores, impede com que ela faça o seu processo tanto de absorção de nutrientes, como também da água, propriamente da água, impedindo todo o seu desenvolvimento e levando fatidicamente a morte daquela planta, prejudicando a cultura. Mas, assim, os nematóides, de maneira geral, onde há a presença de matéria orgânica, há um próprio controle biológico entre os próprios nematóides. É o equilíbrio que a natureza tem e que a gente deve replicar, né, nas nossas propriedades. Independente da condição, se eu sou um pequeno agricultor, agricultora, se eu já tenho uma condição estrutural
estrutural, né, de infraestrutura produtiva maior, independente. Esses aqui são conceitos, são princípios, são conhecimentos que devem e podem ser aplicados em qualquer ambiente, em qualquer condição de cultura, né? Então, assim, a gente desmistificar essa ideia que só há nematóides que prejudicam, né, a nossa atividade rural, mas há também esses micro-organismos que são de extrema importância para o equilíbrio do solo, né? A gente tem aqui outros até um pouco desconhecidos, né, como as micorrizas, né? São fungos que vivem dentro ou sobre as raízes da planta, que tem um bom exemplo, né? Olha só. E a gente muitas vezes só vê a parte superficial, né? Quando a gente vê assim um exemplo do que a gente tem aqui, o chapéu de couro, né? Aqui na região da gente, quando está um pouco mais úmido, então é aquela madeira antiga que vai se decompondo, aí aparece chapéu de couro, outros chamam de chapéu de cobra, e aí a gente não tem muitas vezes a compreensão da riqueza que existe no interior do solo. Quais são as conexões, o que é que está ocorrendo nesse interior do solo, né? E aí a gente vê aqui que eles são raízes, eles ficam dentro, ficam sobre as raízes das plantas e ampliam o alcance dessas raízes no solo. Aumenta o consumo de água e nutrientes, especialmente de fósforo. As raízes colonizadas são mais protegidas dos nematóides. Olha, os nocivos, viu? Não são todos que são ruins, melhor dizendo aqui, ó. Protegidos dos nematóides que se alimentam de raízes. Olha que coisa interessante. Então, a gente desconsiderar a existência das micorrizas é fantástico, fantástico. A gente, quando a gente não tem a altura suficiente para alcançar algum objeto, a gente usa a escada, na verdade. E as micorrizas é uma extensão das raízes para fazer toda essa conexão. Ao mesmo tempo que esses fungos se alimentam, se multiplicam, eles também fazem esse processo de mutualidade, né? Mutuamente, um vai ajudando o outro. Isso em um solo equilibrado, tá certo? As algas, né, produzem seu próprio alimento, né, através da fotossíntese. Muitas espécies de algas vivem na metade superior do solo e aparecem como uma película esverdeada, né, na superfície do solo após uma chuva de saturação. Aquele local alagado, né? Então, assim, quando vai baixando ali, a gente vê, que a gente muito chama de musgo, né? Aí numa linguagem só assim, mas essas algas, elas podem aparecer em solos que já teve uma umidade já um pouco mais elevada, né? E elas melhoram a estrutura do solo através da produção de substâncias pegajosas que prendem as partículas do solo para formar agregados estáveis em água. É um bom exemplo, né, como nordestino aqui, comedor de cuscuz. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, é a nossa tapioca na massa do cuscuz. Aí sim, dá aquela liga gostosa, né, dá aquele cuscuz consistente, né, nem esfareado e nem pegajoso demais, né? A gente até gosta de falar assim, ó, a medida do equilíbrio não pode ser nem tanto e nem tão pouco. Tudo justa medida. Então, as algas estarem presentes também no nosso solo traz essa perspectiva de equilíbrio. Tá certo, gente? Ainda, né, dentro dessa parte conceitual, né, sobre a questão dessa vida no solo, e a gente trazendo nessa primeira parte aqui a questão dos micros, né, organismos, a gente tem aqui os actomicetos, né, que parecem fungos, mas são bactérias em forma de filamentos. Olha só, é interessantíssimo isso aqui, né? Embora não tão numerosos como as bactérias, também como as outras bactérias, né? Também desempenham um papel vital no solo, né? Decompondo a matéria orgânica e transformando em humus, liberando nutrientes. Eles também produzem antibióticos para combater doenças radiculares. Ela não tem como a gente não empolgar, né, quando a gente fala de solo, porque em qualquer atividade e nas diversas atividades que tivemos aí de formação, também quando a gente vai para o campo, botar a mão na massa, o pé no chão, né, a gente muitas vezes vai naquela angústia, né? Qual é o espaçamento da planta? Qual é a semente? Como é que quebra a dormência dessa semente? Quanto de adubo, quanto de esterco que a gente usa por metro quadrado? Opa, calma.
Primeiro é entender como é o nosso solo, como é a característica do nosso solo, a textura, né? Como é que ele está, a nossa capacidade de absorção, né, de água, como é que está a matéria orgânica nesse solo, como é que está a cobertura vegetal desse solo. Quando a gente começa a entender primeiro o solo, pensando aqui e entendendo que ele é vivo e que o nosso primeiro ato de planejamento no nosso sistema produtivo é entender como está o nosso solo e buscar verificar qual a melhor condição de equilíbrio desse solo, sem dúvida nenhuma, a gente começa a levar em consideração a existência desses micro-organismos e micro-organismos que, naturalmente, por não usarmos microscópico, né, ou talvez porque ainda nos faltava tal informação, a gente muitas vezes desconsidera. E pensar que o solo é vivo e tratá-lo primeiro, trabalhar primeiro, equilibrá-lo primeiro, é a gente trazer, por exemplo, os actomicetos. Né? Nome até interessante, que nossas rodas de conversa, quando a gente vai falar de produção. A gente se preocupa com o preparo do solo, a semente e a chuva. E o contexto é bem maior. Tá certo, gente? Integrar, né? Preparo do solo é uma intervenção direta no solo. Ou é aração, ou é a gradação, ou é outras práticas que são utilizadas. E não pensa no solo, né? Como é que está o solo? Ele está descansado? Ele já está cansado? Ele já está desgastado, já está com início de degradação, já tem alguma vossoroca aparecendo nesse solo, já tem uma erosão, né, aparecendo nesse solo, muitas vezes não é considerado isso. E assim só a intensificação do cultivo, trazendo desequilíbrio total. Né? E aí a gente desconsidera também a presença aqui dos protozoários, que são organismos simples, que rastejam ou nadam, né, em meio líquido, né? Por exemplo, que na água, entre as partículas do solo. Muitos protozoários do solo são predadores que se alimentam de outros organismos, né? Mantendo aí o equilíbrio da quantidade desses micro-organismos nesse solo. Né? Torna o ciclo de nitrogênio, por exemplo, os protozoários tornam o ciclo de nitrogênio da bactéria mais rápido, disponibilizando para as plantas. Olha que coisa bacana. Dando um exemplo aqui de bactérias, né, que fazem o processo de fixação de nitrogênio, até eu voltar aqui para mostrar as nossas queridas bactérias, né? A gente tem, por exemplo, né, os ribossomos, né, que são bactérias que se fixam, né, nas raízes, principalmente ali das leguminosas. Se a gente arrancar um pé de feijão de corda, um pé de andu, de mucuna preta, de feijão de porco, de glilicídia, de leucena, o que mais que a gente tem aqui de pau-ferro, a gente vai verificar nas suas raízes grúmulos pequenininhos, né, esbranquiçados, que se a gente tocá-los com um pouco mais de intensidade, eles vão se desprender das raízes. Ali são bactérias que têm a função de fixar nitrogênio. Ela ajuda, ela precisa de estar na raiz da planta ali, fixa o nitrogênio que está disponível ali no ambiente e disponibiliza para a planta. Olha que coisa bacana, né? Disponibiliza para a planta. Então, algo que a gente imagina que não tem nada a ver, né, com a produção, a gente até mesmo com alguns hábitos. Por que então que nas nossas regiões produtoras de milho e feijão havia sempre o costume de plantar milho e feijão junto? Olha que coisa interessante para a gente verificar. O milho ele precisa de muito nitrogênio para o desenvolvimento das suas plantas, as graminhas de maneira geral. E as leguminosas, com essa capacidade, essa parceria com os isóbios, com as bactérias, conseguia ofertar essa quantidade de nitrogênios necessária. Então, você tinha um desenvolvimento bacana, né, dos feijões e, naturalmente, a nutrição do milho. Está vendo que não tem nada desassociado? Tudo é intercalado, tudo é conectado, né, quando a gente pensa esse manejo ecológico do solo. Aí, seguindo aqui, gente, para vocês terem noção e a gente ir adentrando aqui ao final aqui da nossa primeira parte, né, a gente verifica que, por exemplo, o Gic, né, um pesquisador, que mediu, né, os seres vivos, né, a flora e a pedofauna, né? Isso aqui na nossa vegetação, a flora e a fauna, né? O que seria para nós um comparativo, não é que é exatamente isso, viu? O que seria aqui a parte
e o que seria a parte animal, né? O nosso preá, né? Os nossos guaxinim, né? A nossa raposa aqui da Caatinga, as nossas serpentes, os lagartos, enfim. E aí ele chegou à seguinte constatação, né? Que em um clima frio, temperado, imagine só, frio temperado, nos primeiros 30 centímetros, e grave esse termo aqui, que daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, viu? Nos primeiros 30 centímetros de profundidade, ele obteve as seguintes quantidades médias de quilos em cada hectare. Hectare, né, são 10 mil metros quadrados, e nos primeiros 30 centímetros foi encontrado de 500 a 1.000 quilos de bactérias, 1.500 a 2.000 quilos de fungos, de 800 a 1.500 quilos de actomicetos, de 200 a 400 quilos de protozoários, de algas 200 a 300 quilos, e 25 a 50 quilos de nematóides. E mais ou menos, gente, 800 quilos de minhocas e outros vermes e insetos. Totalizando aqui uma média de 4.075 até 6.050 quilos de micro e macro-organismo nessa faixa dos 30 centímetros de profundidade em 1 hectare de solo. Não há como dizer que o solo não é vivo. Melhor dizendo, o solo é vida pura e em atividade. E como eu prometi, quando a gente está tratando aqui, essa pesquisa foi feita em clima frio temperado. Imagine quando a gente vem para os trópicos, com a riqueza e diversidade que a gente tem. E mesmo assim, gente, quando a gente vai falando aqui diretamente do nosso bioma Caatinga, só nosso bioma Caatinga são 172 microclimas catalogados. Então, assim, imagina a diversidade que se tenha de espécies, de porte de espécies, de sistemas radiculares nesse solo, né? Das condições endoclimáticas que a gente tem, né? Edafoclimáticas, melhor dizendo, dentro do nosso bioma. E a gente tem questão da qualidade dos nossos solos diversos, são vários tipos de solo que existe, a gente tem diversas profundidades de solo, a gente tem diversas espécies que ocorrem, né, nesse e não naquele outro local. Então, há uma diversidade imensa. Para isso, a gente não tem como replicar, ou como a gente simplesmente repetir, pegar um modelo e querer aplicar em outro, né? Muitas vezes o trato do meu solo, que é feito na minha propriedade, né, por exemplo, aqui na Fazenda Caatingá, né, no Baixão dos Honoratos, em São Gabriel, território de identidade de Irecê, não vai se aplicar no sul da Bahia, né? Não vai se aplicar lá no Paraná, né? Não vai se aplicar, por exemplo, em clima amazônico, como lá no Pará. Então, assim, a gente tem que entender o nosso solo, por isso que, primeiro, planejamento produtivo, primeira parte do nosso planejamento produtivo, deve se pensar que solo é que eu tenho, como é que ele está e o que podemos fazer para melhorar a sua condição de equilíbrio. E aí a gente potencializar, olha, essa riqueza que está aqui. Então, assim, não tem como desconsiderar, né, os micros e macro-organismos que existem nesse solo, os micro e macro-organismos que estão disponíveis e que estão executando uma função, né, de equilibrar toda a nossa cadeia, não só a cadeia produtiva, mas toda a questão do equilíbrio ambiental. E pode ter certeza, isso já tem vários estudos que apontam também que regiões onde o desequilíbrio ambiental ele vem se tornando cada vez mais aguçado, o desequilíbrio social, socioeconômico vem sendo potencializado. Então, não tem como a gente ter qualidade de vida, não tem como a gente ter geração de emprego e renda digno e não precarizado, né, se a gente não tiver solos equilibrados. Ok, gente? Naturalmente, como a gente falou de micros e macros, né, organismos, a gente tem entre os macro-organismos, né, essa coleguinha aqui, que são as minhocas, né? A gente acaba recebendo alguns relatos, né, principalmente quando vai trabalhar com horticultura, e fala, mas minha horta ela tá cheia de minhoca, o que é que eu faço para eliminar? Não, muito pelo contrário, né? Ela, na verdade, é um indicador, né, de solo equilibrado.
é um animal que traz essa perspectiva, até porque pela condição dela, há uma respiração que é feita pela pele. Então, se eu estou em uma terra seca, eu não consigo fazer esse processo. Se eu estou numa terra encharcada, eu não consigo fazer isso. E ela se alimenta de matéria orgânica, para a produção de humus. Imagina lá, se alimenta, por exemplo, de um esterco curtido, viu, gente? Né? Pegar o esterco direto lá do curral, colocar ou do aprisco, ou lá do galinheiro, do aviário, e colocar no minhocário, que você vai acabar matando, né, esses animais. Mas, primeiro ele curtido, e ele vai supermineralizar aquilo ali. Então, se o esterco por si só ele já é rico, né, em nitrogênio principalmente, mas em outros nutrientes, a minhoca, quando ela se alimenta e disponibiliza o seu esterco, né, então ela come esterco para produzir o esterco, que é chamado de humus, sem dúvida nenhuma isso aí vem potencializado, mineralizado. Só para vocês terem assim, um comparativo médio, a gente, em média, isso é regra geral, assim, mas caso a caso, para ser avaliado, a gente usa em torno de 12 quilos de esterco por metro quadrado para a produção de hortaliça, esterco de gado. Quando a gente vai para um composto feito com esterco de gado, mas já incorporando aí material seco, a folhagem leguminosa, né? Por exemplo, de gramíneas e dois terços aqui de leguminosas, a gente tem aí o uso de 4 quilos do esterco. Quando a gente vai usar humus, né, a gente usa 1,5 kg. Né? Então, só para vocês terem noção, isso é de forma geral, viu, gente? Que aí cada caso deve ser avaliado. Cada situação é diferente da outra. Né? Terras que estão a 100 metros uma da outra pode demonstrar, apresentar comportamentos diferentes de composição físico-química e biológica do solo, tá certo? Mas aqui tem noções gerais. Mas, assim, os seus caminhos, né, os caminhos que as minhocas fazem, que a gente chama até mesmo de dutovidas, né, dutos de vidas, né, favorece a passagem de ar, né, e água, né, no interior do solo, aumentam a porosidade e facilitam a penetração das raízes. Olha que papel fantástico que elas fazem para a gente, né? Além que isso aí pode ser uma das cadeias produtivas para a gente incluir nas nossas propriedades para geração de renda, porque há uma demanda muito grande por a questão dos adubos orgânicos e crescente, viu, gente? Crescente mesmo. E essa a minhocultura, né? Então já tem sistemas tudo orientado para a produção de humus, há sim a possibilidade de geração de emprego e renda futura e melhorando a condição do nosso solo, ó. Vamos ficar espertas aí para aproveitar aí essas oportunidades. Como também na condição de macro-organismo, a gente para fortalecer a estrutura do solo através dos resíduos reciclados, né? Tornando-os mais resistentes aos ventos e chuvas, pois ajudam a formar microagregados e contribuir e construir poros. Olha que coisa interessantíssima, né? A gente tem até aqui alguns exemplos assim de animais indicadores da condição do solo. Quando a gente fala assim de microagregados, vocês já observaram como tem um besourinho, né? Parecido com esse aqui, ó, que vulgarmente aqui o pessoal chama de rola-bosta. É esse mesmo nome, viu? Ele faz justamente esse processo, né, de construir microagregados, né, que seriam conectar partículas, né, de argilas, de solo, ou argilas de areias, a matéria orgânica, e isso contribuir para os grumos, a formação dos grumos, né, de solo, onde as plantas vão estar se instalando e se desenvolvendo, as raízes das plantas vão estar se instalando e se desenvolvendo com melhor qualidade. E tudo isso, gente, essa composição aqui, tanto dos macro e micros, né, organismos, é para facilitar uma outra categoria aqui, que a gente chama dos nutrientes, né, responsáveis, como o próprio nome diz, pela nutrição, né, das nossas plantas. E aí a gente tem dentro desse solo, olha que riqueza, que a gente, quando está falando aqui de solo, a gente não está falando só de uma ou outra, né, questão. A gente não está falando só de uma ou outra parte. Né? Quando a gente fala de solo, a gente fala desde a questão da sua composição, e a composição é aquilo que a gente enxerga,
né, que seria aí a parte dos minerais, né, a parte da água, a parte da matéria orgânica, mas também a gente vê que dentro desse processo de um solo equilibrado, a gente vai ter aqui macronutrientes e micronutrientes em um solo equilibrado. E é interessante quando a gente fala de macronutrientes, não quer dizer que são nutrientes grandes, viu? Não são nutrientes grandes. São nutrientes no qual a planta demanda mais, a planta absorve mais. Então, a gente tem, entre esses aqui, que são os mais conhecidos. Inclusive, a agricultura convencional adotou basicamente esse como base base da nutrição vegetal, que é o NPK, né? Que nada mais é do que o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né? Então, assim, dentro desse processo aí, a gente tem, na agricultura convencional, e que muitos adotam como a adubação básica, toda planta vai se desenvolver acima de NPK, aí chega numa loja agropecuária e fala, eu quero adubar minha planta, e a pessoa já faz logo, né, o representante, né, você vai precisar de NPK, aí só dá as formulações, né, 10, 10, 10, né, 10 partes disso, 20 daquilo, então 10, 10 de cada. E a gente não leva em consideração que o que está se entregando é uma nutrição imediata da planta e não do equilíbrio do solo. E os NPKs, que é quase que colocado como uma marca, mas não é bem assim, o que a gente compra da maneira sintética vem agregado em si vários sais e que pelo uso intensivo, gente, pode provocar a salinidade desse solo, e solos que são salinizados, eles vão ter, logicamente, lembra que a gente falou das conexões, aqueles 4% de matéria orgânica que tem lá, que vão fazer a ponte entre os nutrientes que existem no solo e a nutrição da planta, com a salinidade, isso vai ser prejudicado. Então, assim, é um cuidado extremo que a gente tem, é a orientação que a gente coloca. A fonte, sim, de nitrogênio, fósforo e potássio, como de todos os outros nutrientes, de maneira natural, de maneira orgânica, tá certo? Então, mais uma vez, plantar orgânico não é só colocar esterco no pé da planta. Tem que ter técnica, e essa técnica é para todos, é para todas nós, tá certo? Seguindo, a gente pensa também, e pode observar, dentro desses macronutrientes, a gente tem que esses que já são os primários, né, que são mais demandados, né, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e a gente tem, por exemplo, aqui o cálcio, magnésio e enxofre, né, representado por essas siglas, né, o Ca, né, que é o cálcio, o Mg, né, que é o magnésio, e o S, né, de enxofre. Como também a gente tem os micronutrientes, que, por sua vez, gente, micronutrientes não quer dizer que eles são menos importantes. Eles são absorvidos em menor quantidade, mas têm a mesma importância para nós. É um bom exemplo quando a gente vai fazer o nosso prato, um prato colorido, né? Então, a gente coloca carboidrato, né? Fonte de energia. Então, a gente vem assim com arroz, a gente vem assim com fontes de minerais, fonte de energia como arroz, o feijão, fonte de fibras, né? Como a nossa querida farinha, como nordestina. A gente não tira raiz nunca, viu? A gente tem asa, a gente busca ter asa. Agora, raiz a gente não tira de jeito nenhum, viu? Então, assim, a nossa farinha, aí a gente vai precisar, por exemplo, de algumas vitaminas, então vai na salada, né, a adição de principalmente as nossas queridas punks, né, quando a gente vai para as proteínas, e assim, a carne. Então, você não enche um prato de carne e coloca só uma colherzinha de feijão. Você coloca mais feijão e arroz, e a carne vem como complemento. Não é só pelo valor, não, viu? É porque a própria quantidade que a gente vai absorver da proteína, no caso, estou falando de proteína animal, e a gente tem várias fontes de proteína também vegetal, né? Então, assim, a gente coloca em menor porção porque é uma porção menor que a gente demanda. E outras vitaminas, outros nutrientes que, se a gente não tiver, vai aparecer alguma carência. É como na planta. Se a gente tentar alimentar a planta só com esses macronutrientes e não ofertar ao solo, né, a condição de ter em sua composição esses micronutrientes, todo esse processo aqui, gente, ó,
que a gente vai explicar rapidão aqui, todo esse processo aqui ele vai ser prejudicado e a planta não consegue se desenvolver plenamente. Aí, dentro desses micronutrientes, a gente tem o cloro, né? A gente tem o cobre, aqui o Cl, né? O cobre, o Cu, desculpa, o Cl, o cloro, né? O Cu, o cobre, o B aqui de boro, tá certo? Aqui a gente tem aqui o Mn, né? O manganês, a gente tem o ferro, tá? Aqui é o Fe, o Mo, né? Nessa sigla aqui que a gente molibdênio, e o Zn, né? Que é o nosso zinco. E lembrando, existe isso aqui, agora o zinco, em locais que a gente tem uma taxa muito elevada, ele também pode ser tóxico, né? E acabar prejudicando. Então, tudo tem que ser levado em consideração quando a gente vai trabalhar com solo. Olha que coisa bacana, a gente acabar internalizando. Melhor do que compreendendo, gente, é a gente buscar internalizar o quanto a gente precisa compreender cada vez mais sobre o manejo ecológico de solo. Então, a gente segue aqui para falar aqui um pouquinho, né? Já que a imagem está aqui, por que não falar um pouco sobre como é que esse processo ocorre a partir dessa nutrição, gente, ó. A gente tem dois movimentos aqui, ó. Quando a gente coloca, né, a composição, a gente tem dutos aqui, que é o floema, que são dutos, de uma maneira mais específica, são canais, né? Canais, né, pequenininhos, né? Quase que imperceptíveis, né? Quase que microscópicos, que é como se fossem as nossas veias, que levam os nutrientes através da seiva, né? Para a nutrição, desde as raízes, passando para o caule, os galhos, as folhas, naturalmente as flores e, por fim, os frutos, né? Aquelas plantas que produzem frutos, né? Então, a gente tem aqui, ó, o floema, que desce a seiva elaborada, a gente tem esses dutos, e a gente tem aqui, ó, o xilema, né? Que sobe a seiva bruta. É uma coisa muito bacana. E quando a gente fala assim de seiva bruta, seiva elaborada, a gente tem todo um processo aqui, gente, ó, que é a riqueza total que a gente tem na nossa atividade. Tudo isso que a gente está querendo buscar aqui é para que tenha condição, com a luminosidade do sol, a energia que o sol nos proporciona, a realização da fotossíntese, né, que é o processo que a planta tem de desenvolver seu metabolismo, transformação de tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui de nutrientes, né, para a produção dos nossos frutos, dos nossos grãos, das nossas folhagens. Então, nesse processo de fotossíntese, né, que seria a síntese da glicose, a produção dos açúcares, né, dos carboidratos, que por sua vez também vão se juntar, aglomerar e transformar aqui, né, nas proteínas, né, e enfim, trazer todo o processo de nutrição dessa planta. É liberado aqui oxigênio, né, e absorvido aqui, ó, o CO2. Aqui a gente fala da importância. E como também no processo de respiração, a gente tem oxidação, que é o consumo desse processo aqui, ó, desse açúcar que foi produzido, então vai ser consumido, vai consumir oxigênio e vai liberar, né, gás carbônico. E aqui é interessante, né, porque lá no começo, se vocês lembram, né, no primeiro, acho que foi quase no primeiro slide aqui, gente, ó, quando a gente traz aqui, que Ana Primavera, por exemplo, ela fala dessa conexão com todos os seres vivos a partir do solo, ela coloca aqui, por exemplo, né, nos oceanos, que devem receber ao solo sua matéria orgânica para a vida dos plânctons, que não somente nutre peixes pequenos, mas também é o maior fornecedor de oxigênio do nosso planeta. Então, aí fica aí um apelo. A gente está falando de solo. O planeta ele não é desconectado. Se a gente está falando de solo, a gente já vai fazer aqui um salve e um pedido, né? Mesmo a gente estando aqui no semiárido, distante, né, centenas de quilômetros do litoral, mas a gente precisa cuidar dos oceanos, que hoje não. Os oceanos sempre foram, gente, para a gente aqui, ó, fonte de vida, e é quem fornece a maior parte do oxigênio que a gente utiliza em nosso planeta. Durante muito tempo, né, ou então, não vou dizer que foi conhecido, mas foi propagada a ideia que era só as árvores que produziam oxigênio. E a gente tem, sem dúvida nenhuma, a contribuição
significativa, ou melhor dizendo, decisiva. Se a gente contaminar mais os nossos mananciais, a gente contaminar os mananciais de água, seja os nossos rios, os lagos, as nossas nascentes, o oceano, a gente vai diminuir nossa capacidade de produção de oxigênio, né, no planeta Terra, que isso iria significar uma tragédia, né? Isso não ocorre do dia para a noite, apenas em um intervalo pequeno de tempo, mas sem dúvida nenhuma nós já estamos sendo comprometidos, nossa geração, e as futuras, sem dúvida nenhuma, né, iria sofrer a parte mais severa desse processo aí danoso, que seria a diminuição da produção de oxigênio através aí da ação, né, dos oceanos, dos micro-organismos, plânctons, por exemplo, que existem nos oceanos, responsável por tal procedimento de produção de oxigênio que hoje a gente utiliza, mesmo estando semiárido, para mostrar mais uma vez que a gente está intercalado, interligado, interconectado com todos os elementos, né, da natureza. E até mesmo que vale, né, a gente lembrar do próprio conceito, né, de meio ambiente. A gente fala de solo, vai falar assim de meio ambiente, onde a gente sabe que o meio ambiente, né, é a interação entre o meio físico, né, os minerais, a própria perspectiva de geografia física, né, a questão biológica, né, do meio biológico, né, os seres vivos, fauna, flora, né, e a parte antrópica, que são a nossa ação enquanto sociedade, enquanto cultura. Então, o meio ambiente, ele se constitui de tudo isso. Uma dessas variáveis aí sendo afetada, sendo desequilibrada, todas as outras serão também. Ok? Então, voltando aqui para a questão específica do solo, né, ao tempo que a gente promove um desequilíbrio, aí falando do aspecto, né, nutricional dos micronutrientes, dos macros e micronutrientes da terra, a gente vê, por exemplo, né, quando há uma deficiência de nitrogênio, afeta diretamente o crescimento das plantas, né, o desenvolvimento de suas folhas. Para quem tem cultivo, por exemplo, da cadeia produtiva do milho, sabe a importância da adubação nitrogenada, né? Ou então do consórcio com leguminosas que fixa nitrogênio no solo e o milho ele consegue se desenvolver com a maior qualidade, né? A deficiência de fósforo, né, vai afetar diretamente a floração e a frutificação, né? A deficiência do potássio, que é o crescimento das raízes e resistência a doenças, então tá aí um macronutriente muito importante, que é até a ação preventiva, né? E quando a gente tem esse solo equilibrado, lembrando da teoria da trofobiose, né? E mais em outro momento iremos falar sobre isso. Quando fala que um solo equilibrado, tendo os nutrientes, por exemplo, como o potássio, a gente vai ter uma planta mais sadia. Se tem uma planta mais sadia, menos ataque de praga e de doença, né? O cálcio afeta o crescimento de raiz e fecundação, a ausência do cálcio, a ausência do magnésio, a composição de clorofila. Então, a fotossíntese ela é totalmente prejudicada e a clorofila, né, por onde o fluido que vai passar todos, né, os nutrientes para a planta, que seria para nós nosso sangue, né, vamos dizer assim, né, a seiva, né, que dentro dessa seiva que estaria chegando até as folhas, né, a gente tem esse composto que é a clorofila, dá até aquela coloração esverdeada na planta, nas folhas, nas folhas, que é afetado diretamente com a ausência do magnésio, né? Do enxofre, né, que seria a síntese da clorofila, né, e a absorção do CO2, né, do gás carbônico. Aí a gente compreender como é que a ausência de nutrientes, de macronutrientes como esse, afeta diretamente o desenvolvimento da planta. E não menos importante, mas tendo o mesmo impacto, né, a deficiência de micronutrientes, como a gente já resgatou anteriormente, micronutrientes, não pelo fato de ser menores, mas ser absorvido pela planta em menor quantidade. E aí a gente tem o boro, né, que é o desenvolvimento, afeta aí a ausência desse boro, afeta o desenvolvimento de raízes, frutos e sementes, né, do cloro, a quebra da água, né, que vai facilitar justamente a planta poder, né, utilizar dessa água que está disponível no solo para o seu processo de hidratação, para o seu processo de incorporar essa água aos seus compostos, enfim, a sua própria nutrição, né, do cobre, né, atrapalha diretamente o processo de respiração e síntese de clorofila também, né, do cobalto, gente, ó, absorção de nitrogênio. Então, isso aqui, sem dúvida nenhuma, olha só, a gente colocou que, por exemplo, o milho, quando ele é cultivado junto com as leguminosas, há uma disponibilização de nitrogênio no solo, né?
realizado lá pelos rizóbios, aquelas bactérias que ficam nas raízes da planta. Mas quando eu tenho aqui uma deficiência do cobalto, dando um exemplo aqui, o próprio milho teria dificuldade de absorção desse nitrogênio. Então, vocês veem como estão, de fato, interligados, né? O ferro, né, a ausência do ferro afeta diretamente o processo de respiração, sim, de clorofila, fixação de nitrogênio, olha que interessante. O manganês, né, a absorção do CO2, né? O molibdênio, né, a fixação e o nitrogênio, né? E o zinco, a formação e maturação das sementes. Então, com isso, assim, é que a gente verifica, né, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa, sim, pensar no manejo ecológico do solo, precisa pensar nesse solo de maneira equilibrada, né? E caso não haja esse equilíbrio, sem dúvida nenhuma, as nossas cadeias produtivas serão afetadas, não só a nossa produção vegetal e, consequentemente, a gente não terá bons alimentos, né, tanto para o nosso consumo, né, o consumo humano, como também para a alimentação, né, das nossas cadeias de origem animal. E aqui a gente traz aqui uma reflexão, colocando o seguinte, né, que na vida, na roça, ou a vida da roça, não há receita pronta, né, e sim experimentação, troca de saberes e processo de aprendizagem com a educadora Mãe Natureza. Então, se a gente observar mais como é que funciona a própria dinâmica da natureza, de acordo com cada bioma onde você está inserido, se é no semiárido, como é que o semiárido se comporta? Se é no bioma cerrado, como é que o cerrado ele se comporta? Né? Qual é a sua dinâmica de sucessão vegetal? Como são as estratégias de adubação do seu solo? E a gente terá grandes respostas e respostas decisivas para a gente poder fazer com que a gente, de fato, tenha um manejo ecológico do solo. E aí, a gente fica com essas algumas imagens aqui, né, que nos traz a reflexão que acreditamos, sim, em um futuro melhor, diante de nosso ato político, implantarmos no hoje a esperança. Né? E aí, só para vocês terem uma noção, aqui são meus 2 filhos, né, o Saulo Daniel, o Pedro Lucas, plantando aqui uma árvore, uma paineira, né? E alguns anos atrás, salvo engano, há 7 anos atrás, mais ou menos. E hoje, né, foto recente, 2020, aí está aqui o Pedro Lucas, já grandinho, a Maria Eduarda, que é uma prima deles, o Saulo Daniel, o avô, que também é um grande educador aqui dos meninos, quando se fala da terra, do solo, da natureza, seu Hélio. E aqui atrás, a gente vai ver aqui a paineira, para vocês terem noção de tanto como esse ambiente ele era e quanto que ele já conseguiu aqui se desenvolver. Essas 2 plantas aqui, aqui a gente tem um ipê, né? E aqui a gente tem um aroeirão, que é chamado aqui para a gente de aroeirão, foi plantado na mesma época dessa. Então, daí vocês dão para ter o desenvolvimento, que, diga-se passagem, foi a mesma época plantada também desses pés de glilicídia. Então, a gente vê aqui, né, o Neuron Emanuel, né, filho de um grande amigo também, que trabalha com agricultura orgânica, que é o Neuron, né, o Saulo Daniel aqui, a Maria Eduarda aqui comandando a turma, o Pedro Lucas, né, e o José Bonifácio. Então, assim, a gente sabendo que isso daqui também, quando a gente fala de solo, quando a gente fala de agroecologia, fala de agricultura orgânica, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. A transição para o processo, né, e a sucessão geracional, onde essas criaturinhas aqui estarão assumindo o papel que nós, né, em outras gerações, né, passadas, começamos e deveremos, né, continuar enquanto aqui estivermos nesse plano. Tá ok, gente? Então, com isso, a gente agradece essa primeira parte, né, manejo ecológico do solo, parte 1, nem tratou dessa parte mais conceitual e trazendo aqui informações basilares para a gente fazer em uma outra parte, fazer uma discussão mais das intervenções, das possíveis intervenções para que a gente tenha, de fato, o manejo ecológico do solo. Então, com isso, aqui algumas das referências utilizadas por nós, e a gente agradece e espera até a próxima para a gente continuar esse debate, que não é um debate já findado, mas sim uma construção de conhecimento permanente. Valeu, muito obrigado.